Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videopalestra do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Eu me chamo Annelise Malman e hoje vou falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Bem-aventurados os aflitos. Vamos falar um pouquinho, refletir sobre este capítulo, viver as dores que vivemos, independente da classe social, seja rico ou seja pobre. Sejam pessoas que parecem estar felizes, mas muitas vezes não estão. Sejam aquelas pessoas que têm perdas prematuras, como crianças que muitas vezes vêm a desencarnar, né? Vêm a morrer, trazendo para um linguajar de maior compreensão, que faleceram por alguma doença, tão novinhas, tão pequenas e vieram a perder a vida. Doenças que algumas pessoas têm e que a gente não entende o porquê que tanto sofrem. Pessoas que lutam para ter algo, para conquistar algo e nunca chegam a conquistar bens materiais, uma vida mais próspera, de maior riqueza. Pessoas ricas muitas vezes e que sofrem, né? São pessoas que aparentemente têm tudo. Mas se nós formos ver realmente no seu íntimo, elas também têm as suas aflições, os seus motivos de queixa, de reclamações, muitas vezes amarguradas, muitas vezes vivendo relacionamentos difíceis. Todas as pessoas que vivem hoje nesse nosso planetinha, né? Todas as pessoas que vivem no planeta Terra, que estão aqui encarnadas, são espíritos que vieram para essa trajetória, para essa jornada aqui terrena, para evoluir, para aprender. E as aflições nada mais são do que provas para que o nosso espírito aprenda a depurar o nosso espírito. Então, o que o Espiritismo vem nos ensinar, o Espiritismo que é a fé raciocinada, que a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, os Espíritos de Luz nos trouxeram maior entendimento do mundo espiritual, do que Jesus veio nos ensinar. A partir desses ensinamentos, nós passamos a entender que nós só vivemos as aflições que vivemos por responsabilidade nossa. Deus, que é um ser de luz, um ser que nos criou, que criou este universo e este planeta tão maravilhoso, com todos os recursos para a nossa trajetória, para a nossa evolução. Deus não é um ser punitivo. Ele não nos pune, nos fazendo sofrer ou permitindo que a gente passe pelas aflições. Pelo contrário, Deus nos socorre nos momentos de aflição se desenvolvermos a nossa fé, se nós tivermos um entendimento de que a vida, a verdadeira vida, ela é a espiritual e não esta vida que nós enxergamos e que nós conseguimos tocar, nós conseguimos sentir de forma concreta. Deus, ele permite que nós, enquanto espíritos encarnados, vivenciemos essa jornada, esta caminhada, para aprendermos, para evoluirmos e para consertarmos os erros do passado. O passado não tão distante desta própria vida que nós vivemos, a qual vivemos e que cometemos erros. E também um passado mais distante, a vida em outras encarnações, quando possivelmente cometemos erros, talvez mais severos, e precisamos na vida atual consertá-los.
nós imploramos a Deus e aos espíritos de luz, aos nossos anjos da guarda, mentores, uma nova oportunidade, junto àqueles que nós viemos no nosso lar, na nossa família, parentes, entes queridos, que muitas vezes nós não nos damos muito bem, nossos colegas de trabalho. Nós encarnamos no lugar que nós deveríamos encarnar. Nós trabalhamos no lugar que nós devemos trabalhar. Porque essas pessoas as quais convivemos e que muitas vezes nos causam aflições e sofrimento no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, são as pessoas que nós pedimos para juntos nesta jornada terrena convivermos e aprendermos sobre o amor, sobre o perdão das ofensas. Essas pessoas, elas vieram nos ensinar. Elas muitas vezes são o motivo das nossas ermos e aprendermos sobre o amor, sobre o perdão das ofensas. Essas pessoas, elas vieram nos ensinar. Elas muitas vezes são o motivo das nossas aflições. Mas se nós soubermos, se nós tivermos fé e um maior entendimento da vida, a nossa convivência com essas pessoas que nos causam aflição, que nos causam mágoas e rancores, nós conseguiremos desenvolver o verdadeiro amor, a compaixão. E assim nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos vivendo melhor. Porque nada melhor para o bem viver do que desenvolver o amor próprio e ao próximo, desenvolver a compaixão e o perdão. Então, independente das aflições que todos nós, seres humanos, temos, né, são causadas por nós mesmos. Agora, só quem realmente tem fé em Deus, fé na vida espiritual, fé de que a verdadeira vida não é esta material, fé de que o planeta Terra não é o único planeta habitado, que existem outros planetas habitados, planetas mais felizes, planetas mais primitivos e o nosso planeta de provas e expiações caminhando para um mundo de regeneração. E tudo isso depende de nós. E só colocando em prática no dia a dia nós vamos entender a paz que é conviver melhor, ser resignado frente às adversidades da vida, agradecer a Deus pelas aflições, porque são oportunidades de aprendizado, de evolução, de melhorarmos enquanto seres humanos. Eu já passei por inúmeras adversidades na minha vida, acredito que você também. Já tive decepções, já tive situações em que eu sofri, que eu chorei, que eu tive medo. Já tive situações em que eu me perguntei por que o outro está melhor do que eu, ao invés de eu me perguntar por que tem outros que estão na miséria enquanto eu tenho tudo. E esses que estão na miséria muitas vezes auxiliam os que têm menos ainda. Então tudo depende do óculos, né, da ótica, da forma que nós enxergamos a vida, da forma como nós enxergamos a vida, da forma como nós entendemos a Deus, da forma como nós entendemos a nós mesmos. Porque um processo de autoconhecimento vai fazer com que a gente olhe para as nossas mazelas, buscando acolhê-las e transformá-las. Ou seja, eu acolho aquilo que eu tenho que talvez não seja tão positivo e eu tento me transformar, eu tento me melhorar. Quando eu me melhoro, eu melhoro o mundo ao meu redor, o meu lar, a minha vizinhança, a minha comunidade, a minha cidade, o meu país.
Então nós sim devemos sempre lutar por um governo melhor, por políticas, né, de saúde, educação, de direitos iguais, porém nós devemos fazer a nossa parte nos melhorando, tornando a nossa vida mais saudável, não somente com alimentos, com atividade física, com leituras elucidantes, mas alimentar a nossa alma. Pois só assim seremos felizes de verdade, pois só assim seremos resignados frente às adversidades, às aflições. Só assim entenderemos, entendendo as causas das vidas passadas, né? Daquela criança que tem alguma enfermidade, que venha desencarnar, aquela pessoa que a gente julgava, né? Uma pessoa tão querida e que partiu para outro plano. As coisas, né, as coisas terríveis que acontecem ainda no mundo, como a violência, o preconceito, tudo isso ainda faz parte dessa caminhada que nós vivemos de evolução, de transformação planetária, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Para isso, fica o convite na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo maravilhoso para que a gente possa cada vez mais aprender a ser resignado, aprender a ser grato a Deus, a desenvolver e a fortalecer a nossa fé, para que possamos ter uma vida com maior felicidade, tranquilidade, perdão, compaixão e amor. Era esta a pitada de reflexão de hoje. Fiquem com Deus, desenvolvam a sua fé, se fortaleçam em Deus, fortaleçam nas palavras de Jesus, na prece e nas melhores atitudes na sua caminhada. Que assim seja, fiquem em paz.